Antes de apontar o dedo para alguém, olhe para o espelho. Talvez a mudança que você quer ver no mundo começa com você mesma. Eu sou Amanda Soares e este é o Sabercast. Por aqui eu compartilho insights sobre sabedoria de vida e espiritualidade, dicas práticas para impulsionar o seu desenvolvimento pessoal. Bora para um novo episódio? Você já parou para pensar como é fácil julgar os outros? Quantas vezes você se deu conta que o seu dedinho acusador aí, estava de pé para apontar os defeitos ou as atitudes das pessoas que estão ali ao seu redor e muito dificilmente ele se volta para apontar para você mesma? Pois é, às vezes pode até mesmo parecer automático. Nós vemos alguém fazendo algo da qual nós não gostamos ou que não entendemos e lá está o nosso famoso dedinho apontando. Mas será que realmente nós temos o direito de julgar as outras pessoas? Pois é, minha gente, sejam muito bem-vindas a mais um episódio aqui do nosso Sabercast no dia oficial do Hoje Eu Começo, e eu quero começar essa semana aproveitando que talvez você que esteja aqui me ouvindo ainda esteja envolvida neste espírito pascual e reflita sobre os seus comportamentos, sobre as suas atitudes, sobre as suas condutas, porque sim, hoje nós vamos conversar um pouco sobre o perigo que está por trás deste dedo, que por falta de um você tem 10 nas suas mãos, né? E que ele pode estar sendo usado como um acusador e de certa forma até mesmo estar te afastando não apenas das pessoas, mas até mesmo do propósito de Deus para a sua vida. Pois é, a gente sempre repara quando os outros criticam a gente, quando as pessoas comentam algo sobre nós e nós nos sentimos um tanto quanto desconfortáveis. A gente fica um tanto quanto irritadiça quando as pessoas colocam em xeque algumas ações, coisas que nós podemos fazer, falas que nós podemos ter em determinadas situações e em momentos que a gente acaba agindo de uma maneira na qual nós não gostaríamos, mas quando a gente já vai ver, já foi, né? E as pessoas chegam pra gente para falar sobre algo e mesmo assim a gente não gosta de ouvir. Mas a gente esquece de que muitas vezes nós estamos fazendo exatamente a mesma coisa com as outras pessoas. Muitas vezes a gente não para olhar que aquilo que a gente mais repudia, a gente acaba também fazendo, independente se a pessoa pediu ou não. Já está virando uma mania da gente sempre virar a mesa para apontar ali a seta para outra pessoa, ao invés de muitas vezes olhar para a gente. E lembrar que estes dedos acusadores dão margem para que dedos também sejam levantados para nós, e que nós vamos ter que aprender a lidar com essas situações. E aqui eu separei para este episódio de hoje alguns pontos para a gente poder refletir deste lugar aonde nós nos colocamos, aonde estamos nos achando no direito de sermos a advogada das situações, ou melhor dizendo, a juíza, que vai bater aquele martelo para poder condenar a outra pessoa, para poder criticar a atitude, para poder julgar o que a outra pessoa deveria estar fazendo, quando, na verdade, qual é a hora que você para julgar, condenar e apontar as suas próprias atitudes? 3 segundos de silêncio para você refletir sobre isso. Muito bem, antes mesmo de nós continuarmos aqui, eu já quero apontar o dedo para você, dizendo que 74% mais ou menos das pessoas que ouvem aqui o nosso Sabercast, elas passam batido pelos episódios, segundo as minhas análises aqui, não deixam o que? O like. Não curtem aqui os nossos episódios, nem muito menos clicam para se inscrever.
neste canal aonde você está ouvindo, seja o Spotify ou o YouTube. Então, antes mesmo de nós entrarmos um pouquinho mais a fundo neste assunto, eu quero aqui apontar o dedo para você e pedir para você usar o seu dedo neste momento para dar uma pausa aqui nesse episódio e clicar aqui no botão de curtir e deixar aqui o seu dedinho clicando ali no botão de seguir este canal. E sem mais delongas, vamos ao que interessa, né? Porque você veio aqui para ouvir o conteúdo, então eu separei aqui 3 perguntas três questões, né, que a gente precisa refletir todas as vezes que nós pensarmos em apontar o dedo para as outras pessoas, porque nós precisamos ter cuidado com este dedo apontador. E aqui eu selecionei o julgamento que condena, por que julgamos tanto, a necessidade da autocrítica e da famosa empatia e o impacto do julgamento nos outros e em nós mesmos. Então vamos lá destrinchar um pouquinho sobre isso, né? Inclusive, talvez ou não este episódio possa ser um pouco polêmico, então deixe nos comentários se você já passou pelo dedo acusador de alguém ou se talvez você se identificou aí como uma pessoa que tem erguido muito o seu dedo para apontar as outras pessoas, quem sabe até mesmo dentro da sua própria casa. Então, vamos lá, primeiro ponto é o julgamento que condena. Julgar é humano, mas quando o julgamento vem com um peso de condenação, ele deixa de ser algo inofensivo. O tempo inteiro a gente está julgando o que é bom e o que é ruim, o que a gente deve ou não fazer, né? Ao mesmo tempo que a gente repara nas outras pessoas que estão no nosso redor, até mesmo para aprender com elas, né? Para modelar aquilo que nós estamos vendo nas outras pessoas, mas quando isso vem com este peso de condenação, nós estamos fazendo com que esta atitude fira, distancie e muitas vezes fuja do seu real intuito. Fuja da real contextualização da situação. Quantas vezes nós apontamos o dedo para alguém sem conhecer toda a história? Sabe aquela situação famosíssima, principalmente entre casais, que a gente só ouve uma história, a gente já está condenando o outro? A gente toma para nós a briga das pessoas sem olhar o outro lado, a outra versão, que também faz parte daquele contexto. Quantas vezes a gente acaba colocando a pessoa numa cruz sem ao menos dar a ela o direito de explicar o porquê ela agiu ou fez aquilo? O importante aqui é saber que se a gente não entende o que a pessoa está passando, a gente vai estar apenas julgando a partir dos nossos olhos, a partir das nossas crenças, a partir das nossas vivências, e nós precisamos entender que, em primeiro lugar, cada um tem a sua história, tem a sua vivência, tem as suas crenças, os seus valores, e as pessoas elas agem de acordo com o repertório comportamental e emocional que elas possuem. Isso não nos dá o direito de julgá-las com o intuito de condená-las. A própria Bíblia vai nos alertar contra este tipo de atitude lá no livro de Romanos 14:13. Deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não pôr pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Ou seja, ao invés de sermos motivo da queda ou da dor de alguém, sabe aquele empurrãozinho que a gente dá para terminar de chutar o cachorro que está morto já? Ou daquela faísquinha que a gente ajuda a assoprar para ver o fogo fumegar ali e pegar mais intensamente? Pois é, minha filha, isso é feio, viu? Isso é feio e é antibíblico, e você poderia repensar um pouco melhor sobre isso, porque nós somos convidadas para sermos mulheres sábias que agem para ajudar na edificação das outras pessoas e não na destruição delas. Afinal de contas, como eu sempre falo, a gente nunca sabe quando
a roda vai girar e vai ser nós quem vamos estar nessa posição de apontamento. Como a gente gostaria de ser tratado? Por que é que nós julgamos tanto? Este é o segundo ponto aqui. E a gente julga tanto, talvez, porque seja mais fácil apontar o erro do outro do que encarar os nossos próprios erros. É mais fácil a gente colocar a culpa nas outras pessoas do que falar eu estou errando tanto quanto o outro. É mais fácil a gente não assumir as nossas falhas porque o dedo que aponta para fora muitas vezes vai revelar uma fuga do olhar daquilo que está dentro de nós mesmos. Lembre-se de que esse julgamento excessivo dos outros pode ser nada mais, nada menos do que um reflexo de uma insatisfação interna sua. E aí, talvez, ao invés de estar lidando com essas insatisfações, você prefere estar o tempo inteiro jogando sobre a outra pessoa aquilo que, na verdade, existe dentro de você. É como se a gente quisesse tirar o foco dos nossos defeitos, das nossas falhas e tentar achar algo no outro que reflita acima daquilo que exista em mim. Então pense sobre isso. Pense, talvez, se você não está sendo injusta ou você está tentando se auto-sabotar, tirando o foco de você para tentar achar no outro algo que você quer esconder em você mesmo. Terceiro ponto aqui, a necessidade da autocrítica e da empatia, porque sim, antes de apontar o dedo, você precisa, minha linda, olhar para o espelho. E eu tenho certeza que você tem um espelho na sua casa, talvez até mesmo dentro da sua bolsa, né? Jesus, ele vai nos ensinar isso de uma forma muito clara quando ele diz aquele versículo que eu amo de paixão, que é: por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está dentro do seu próprio olho? Mateus 7:3. Olha que coisa linda. Jesus, ele é muito detalhista, porque ele fala aqui que a gente gosta de reparar aquele cisquinho de nada que está ali imperceptível na vida do outro e apontar o nosso dedão, quando na verdade a gente tem uma estaca. A gente tem aquele ferro da barra ali do gol, do futebol, né? Da trave. E a gente não olha para isso, mas a gente quer reparar naquele grãozinho de areia que está de errado na vida do outro e ninguém pediu a nossa opinião, mas a gente está lá falando. Reflita sobre o tempo que você diz que não tem, mas que você está perdendo em julgar os outros, ao invés de tentar praticar empatia, ao invés de se colocar no lugar e na situação que a outra pessoa possa estar vivendo. Será que o erro dela não é reflexo de uma dor, de um cansaço ou de uma luta que nós às vezes não sabemos, mas a gente quer julgar, porque a gente é melhor, não é mesmo? E qual é esse impacto do julgamento nos outros e em nós mesmos? Quando a gente aponta o dedo, a gente acaba criando barreiras. Quando a gente se acha no direito de estar assentada na cadeira de juíza o tempo inteiro, nós afastamos as pessoas. Nós criamos mal-entendidos e o pior, como eu disse lá no começo, nós acabamos nos distanciando de Deus, porque Ele é aquele em que nós devíamos, estar oferecendo o nosso melhor. Além disso, o julgamento, ele nos consome, principalmente quando a gente vê que nós julgamos e nós agimos de uma maneira errada e de uma maneira, como eu posso dizer, me fugiu a palavra aqui agora, uma maneira injusta. Era isso que eu queria dizer. Quando a gente percebe o quão injusto a gente foi, o quanto a gente, de repente, prejudicou uma pessoa devido à nossa mania de julgar o tempo inteiro, sabe? Como que isso pesa na nossa cabeça? Como que isso pesa no nosso coração? Como que isso tem o poder de ferir outras pessoas?
Então, o meu convite neste episódio de hoje é, ao invés de tudo isso aqui que a gente veio falando no decorrer desse episódio, que você escolha ser uma voz de graça, uma mão estendida para ajudar e não para acusar. Lembrando que Deus nos chamou e nos convida para construir, como eu disse aqui, não para destruir vidas. Nós não somos melhores do que ninguém. Nós podemos sim ter um pouco mais de sabedoria em determinadas situações, mas isso não nos dá o direito de invadir a vida de uma outra pessoa sem conhecer o seu contexto e julgá-la por aquilo que nós estamos enxergando superficialmente. Porque imagine só você estando nesta posição, aonde as pessoas não entendem o que você passa no seu dia, quais são as dificuldades, quais são as experiências negativas que você possa estar vivendo, os traumas que você carrega e por isso você age, se comporta de uma determinada maneira e as pessoas estão te julgando, as pessoas estão te condenando, as pessoas estão criando ali situações que te trazem vergonha. Como que você ia se sentir? Mas por que é que nós fazemos a mesma coisa muitas vezes com pessoas que muitas vezes também só estão precisando de ajuda e de uma mão estendida? Eu quero pedir para você que muito mais do que refletir, você compartilhe esse episódio com pessoas que também precisam entender de que nós estamos nessa terra não para sermos juízes, mas acusadores, nem acusadores, melhor dizendo, mas ajudadores uns dos outros. E é muito melhor estar neste lugar de ajuda do que nesse lugar de julgamento. Que você possa compartilhar este episódio para que mais pessoas também possam ter a oportunidade de enxergar que agir dessa forma não vai levar a gente a lugar nenhum, muito pelo contrário, só vai nos fazer estar cada vez mais sozinhos. E sem mais delongas, encerrando já esse episódio de hoje, eu quero deixar aqui este recado de que o julgamento dos outros pode ser um hábito fácil para quem pratica, mas isso não deve nos contaminar de forma tal que nós também venhamos a agir da mesma forma. Nós podemos sim fazer a diferença. E que no que depender de nós, nós venhamos a escolher sempre, não apontar um dedo, mas estender uma mão para ajudar quem precisa. Eu quero deixar os meus votos de paz e sabedoria, desejar uma semana abençoada para você e te lembrar que toda segunda-feira tem episódio novo aqui no nosso Sabercast. Semana que vem eu te encontro aqui para mais um episódio e eu te espero lá. Até mais!